Então vamos fazer um estudo sobre capítulo 9 da carta de Paulo, Colégio Apostólico, aos hebreus que estavam querendo deixar o cristianismo para voltar ao judaísmo político romano. Devido às perseguições, sofrimentos, à hostilidade e à violência que os cristãos passam, levando a sua cruz nesta era 1. Então, no capítulo 9, ele vai falar de como era o tabernáculo antigo de Israel. Hoje, 25 de novembro de 2023, Shabbat Shalom. Ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Repare que toda aliança ela tem ordenanças. Jesus deixou a ordenança da Santa Ceia, da Eucaristia, do batismo, do amor fraternal, do Pai Nosso, e várias ordenanças ele deixou para nós. Sim, do leite sem mácula, da honestidade nos negócios, tudo são ordenanças, e aquelas ordenanças são temporárias, como o casamento, e ordenanças eternas, como o batismo, a Santa Ceia, a Eucaristia. E da segunda era, até o profeta Zacarias nos diz que haverá a festa dos tabernáculos. Pois havia esse mesmo tabernáculo antigo na antiga aliança, e ali eram símbolos, ilustrações das formas eternas do céu. A arca representava, claro, o corpo de Cristo. O véu, o segundo véu, era a sua carne. E ali o segundo véu protegia e separava o Santo dos Santos. Paulo vai explicar com o seu colégio discipulado na continuação. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma figura, uma alegoria para o tempo presente, era em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente, isso ele está se referindo, que o sumo sacerdote não podia ser a ter a consciência aperfeiçoada e santificada, e a consciência é a chave para entender esta seção, pois o sangue de Cristo, ele purifica a nossa consciência, porque ele envia o Espírito Santo para lavar continuamente a nossa consciência. Enquanto o sangue dos cordeiros, dos touros oferecidos na antiga aliança, não tem o poder de conceder o Espírito Santo e batizar com o Espírito Santo, pois aqueles sacerdotes não podiam fazer, e ninguém pode fazer, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, como nos ensinou o profeta João Batista no Rio Jordão, no seu ministério no Rio Jordão, a luz do deserto. Então, essa alegoria para o tempo presente, em que oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente de comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo,
o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue do bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então Jesus teve que produzir uma carne, um corpo sem mancha, sem pecado, e oferecer esse sangue para perdão dos pecados e purificação do tabernáculo das formas celestes. Forma significa essência, criação de Deus, alma. Essas formas serão eternas no céu. A nossa alma, ela é eterna aqui na terra, mas ela será glorificada numa forma celeste para um novo corpo na era 2. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos santifica, quanto mais, desculpa o foco aqui, a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Quanto às obras mortas, é a justificação da carne, que esses movimentos de BRT estão produzindo, mas que não podem se apresentar no santuário celeste, serão então expulsos da vida eterna e do céu, depois que intervier a morte por causa de suas transgressões e pecados. E é por isso é mediador de um Novo Testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, o monstro da morte ela precisa vir por causa das nossas transgressões. Mas nós temos uma herança depois de mortos. Nós temos uma herança pela fé na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, o testamento. Jesus teve que morrer para deixar esse testamento de graça, de promessa e de esperança na vida eterna, depois do nosso falecimento ou do nosso arrebatamento. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. Então veja que Deus aqui, na alegoria de Moisés, ele preserva o texto. Ele também faz com que o texto sagrado, este que nós estamos estudando, fosse preservado e fosse inerrante para a nossa salvação, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Aqui você pode considerar que o sangue de Cristo cobre todos os crentes obedientes. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Claro, no céu as formas são eternas, as essências são eternas. As almas dos anjos, os espíritos dos justos aperfeiçoados são eternamente glorificados no céu para toda a eternidade. Portanto, o sangue da sua purificação teria que ser um sangue de Cristo, do próprio Filho de Deus, que deixa herança para os crentes obedientes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo, se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário que for aparecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Desculpa. Então, aqui tem um detalhe. A remissão precisava ser desde a fundação do mundo. E aí? A remissão de bodes e ovelhas teria que ser desde a fundação do mundo. Então, por isso, Abraão e os santos ficaram esperando no Hades, num lugar que ainda não era o paraíso, separado por um abismo e vendo ainda o abismo dos condenados, para que depois ele fosse redimido pelo sangue
e adentrasse o tabernáculo celeste com suas almas glorificadas. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, aqui está o versículo 9:27, que condena a reencarnação, a doutrina babilônica da democracia. Sabiam que Alexandre o Grande queria fazer a capital da democracia do helenismo grego na Babilônia e morreu lá? Pois é. Nós estamos aí vendo os brasileiros, aí os três poderes degladiando no Brasil, disputando quem é o dono da democracia grega platônica, neoplatônica. Tiraram Cristo, os reis cristãos, degolaram na Revolução Francesa e impuseram o neoplatonismo da República Platônica dos pagãos. E estão disputando e brigando uns com os outros agora por esse poder. Mas não há reencarnação. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois um juízo particular. E sem a fé na graça de Cristo e sem essa herança da eleição em Cristo é Hades, é inferno para a alma de quem não creu e obedeceu. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então aqueles que o esperam com fé e obediência serão salvos e herdarão a vida eterna no tabernáculo celeste. No tabernáculo celeste eles serão reis e sacerdotes na terra. Depois que levarmos nesta peregrinação da Era 1 a nossa cruz com nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir, vamos fazer um adendo a esse estudo em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Esses são dois versículos da nossa vitória absoluta. Por isso é tão importante nós mencionarmos ainda nesse estudo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Esse versículo 10b, Apocalipse 5, 10b. Reinaremos sobre a terra. Nos fizeste reis e sacerdotes. E o 9 também. Que oração é essa da igreja triunfante, da vitória absoluta, dos 4 anciãos no trono, 24 anciãos no trono do tabernáculo celeste que nós lemos em Hebreus 9. Aqui está a prova, mas somente essa tradução correta põe na primeira do plural, porque as demais falsificadas, maçônicas, satanistas, luciferinas, onuístas, helenísticas, colocam na terceira do plural, dizendo que esses 24 anciãos não são da raça dos eleitos, do chamado dos santos, dos reis sacerdotes da era 2, do milênio. Só nesta tradução correta da Almeida Corrigida Fiel, nós vemos essa tradução correta da vitória absoluta da igreja em Apocalipse 5:9. E abençoe você que quer aceitar a ser um cristão, um crente obediente, faça oração, arrependa dos pecados, aceite Jesus, sua redenção, sua justificação e sua fé pela graça no seu sangue, na união eterna e na herança eterna do Santo. E você que nos ouve, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse curso falou Alf, oferecimento do Ministério Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, para o grupo Cruz e Força de Nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe também e ajude as peregrinantes chamados a alcançarem o tabernáculo eterno e a glorificação da ressurreição dos seus corpos. Amém.